Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Tá me caminhando. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, aqueles que estão em casa, estão sendo transmitidos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Antes de tudo, quero glorificar a Deus e exaltar o nome do nosso Salvador, do nosso Senhor, pela honra e a oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus e desse privilégio de poder estar com essa responsabilidade, a qual o nosso líder da juventude pôde nos transmitir e nos confiar, de estarmos aqui ministrando a palavra e dentro dos pontos que vão ser colocados, poder trazer um pouco do conhecimento das doutrinas da nossa igreja, de como funciona a hierarquia. Mas antes eu quero glorificar também, deixar as minhas palavras também ao meu amigo, irmão, Tiago Gregório, que, poxa, temos uma história aí. Eu conheci ele adolescente e pela graça de Deus, pôde fazer história e o Senhor, por sua graça e misericórdia, pôde nos alcançar. E não nos conhecemos no mundo, mas agora somos irmãos em Cristo, Essa amizade nos transformou mais do que tudo nessa ligação como irmãos através de Cristo Jesus. Então, assim, glorifico a Deus pela vida dele, exalto muito ao Senhor pelo milagre que Deus fez na vida dele, continua operando sobre a vida do Tiago. E eu lembro como fosse hoje, nós sentados no trabalho e pude falar essas palavras para ele, e ele pôde refletir, olhar e falar, é verdade, eu sei que isso não é para a minha vida, isso que eu estou vivendo, e parece que Deus ali por graça e misericórdia estava já querendo transmitir daquilo que ele queria fazer na vida dele, e na minha vida também, porque eu estava perdido também. Meus irmãos, é uma honra, um prazer, mais uma vez, estar aqui e agradeço a Deus e ao nosso líder, Diógenes, por poder nos confiar essa responsabilidade de poder estar ministrando esse seminário, Força e Sabedoria. Eu creio que, para a glória de Deus, já está sendo edificante para nós. Cada um de nós aqui já estamos sendo alimentados pela presença de Deus, nos louvores entoados aqui nessa noite. E eu queria que os irmãos, antes de iniciar, pudessem abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Com o objetivo, lendo essa palavra, transmitir aos irmãos que nessa primeira parte que nós vamos estar falando ao coração dos irmãos, que tudo que nós vamos falar, tanto na primeira parte, como na segunda também, com o nosso diácono Gilmar e a sua esposa, irmã Penha, é com esse objetivo, ao texto ao qual nós vamos ler, em Efésios. Amém, meus irmãos? A partir do verso 7, que tem com o título O Santo Ministério e o Serviço dos Santos. Diz assim a partir do verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, igreja, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens e pela astúcia de que induz ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então, eu refletindo e preparando todo aqui o cronograma da primeira palestra que nós vamos ter, eu pude ser levado a esse texto, porque essa primeira parte onde nós vamos compartilhando com os irmãos, a gente vai estar passando informações a respeito da hierarquia da nossa igreja, das lideranças da nossa igreja, como funciona também a pastores, diáconos, obreiros, e toda a atuação do culto da nossa igreja. Tem com toda a finalidade desse texto ao qual nós lemos. O apóstolo Paulo vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo. Tudo o que será ministrado aqui, compartilhado com os irmãos, será com esse objetivo. Tem como propósito maior esse objetivo, para que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, para que o corpo seja edificado. Amém, meus irmãos? Então, eu quero começar com o primeiro ponto, e que foi colocado pelo nosso irmão Jorge, nosso líder, falar sobre a hierarquia, e como funciona a hierarquia nas igrejas cristãs de Nova Vida. O primeiro ponto, nós estamos vendo lá, a hierarquia, e vamos falar um pouco sobre esse ponto, falando sobre hierarquia. As igrejas cristãs de Nova Vida, meus irmãos, trabalham debaixo do governo episcopal. E o que significa o governo episcopal? É uma forma de organização hierárquica, com a autoridade máxima local exercida por um bispo. Neste sistema, os ministros principais da igreja são os bispos. Então, nós trabalhamos nessa medida de hierarquia. As igrejas cristãs de Nova Vida, elas trabalham com o governo episcopal. E esse governo episcopal tem como liderança os bispos. Então, nós temos como liderança o bispo, que é o bispo primário, onde nós vamos chegar também a esse ponto. E nós, como a Igreja Cristã de Nova Vida, trabalhamos dessa forma. Tem como líder e aquele que direciona é o bispo. E nessa ordem hierárquica, vêm os pastores, que logo em seguida, que são os representantes de cada igreja, meus irmãos. E seus auxiliares, que são os diáconos e os obreiros, que juntamente trabalham e contribuem para a obra de Deus. Então, basicamente é isso. A ordem de hierarquia da nossa igreja, ela começa com o bispo. Por isso que o governo episcopal, ele vai trazer a respeito disso, sobre o bispo. Ele que tem a autoridade de direcionar toda a igreja, todo o rebanho, as igrejas que estão localizadas numa região. Então, é o bispo que tem essa responsabilidade de conduzir a igreja. O segundo ponto e o segundo tópico está lá, bispo primaz. E eu quero falar um pouco sobre a respeito dessa liderança, do bispo primaz. A aliança das igrejas cristãs Nova Vida é, de fato, um voto pessoal entre os pastores da denominação e o seu líder, o bispo primaz. O seu papel, meus irmãos, seria comparável ao papel de um pastor de uma igreja. Neste caso, a sua igreja é constituída pelos sacerdotes da denominação, que são os pastores. O primaz realiza um culto para pastores, uma vez por semana, no presbitério. Neste culto, há louvor, a comunhão, oração e orientação do primaz, que pode ser uma mensagem ou uma orientação sobre vários assuntos. E neste sentido, o primaz vela pela saúde da denominação. Ele fica, meus irmãos, atento às ondas de doutrinas, às áreas que necessitam de atenção e até as questões éticas que surgem em meio a muitas provações que assolam a igreja em nossos dias. Então, o bispo primaz, ele tem como essa função pastorear os pastores. Ele tem essa responsabilidade de uma vez por semana, no presbitério, reunir com os pastores e ali orientá-los, doutriná-los
e passar as informações daquilo que ele recebeu da parte do Senhor para os pastores que automaticamente pastoreiam o seu rebanho. Então, o bispo primaz, ele tem essa função de estar ali próximo dos pastores, orientando, doutrinando, ele tem como essa responsabilidade maior. E eu concluo a respeito do bispo primaz, que ele é uma voz profética para a denominação. O seu papel é de sempre buscar a direção do Espírito Santo para os próximos passos, com o propósito explícito de velar pelo vigor espiritual da igreja. Então, essa é a função e esse é o propósito maior da vida do nosso bispo primaz, que se chama Walter McAllister. E agora eu quero ir para o terceiro ponto, que está lá, Conselho dos Bispos, que são 6 bispos que nós temos, incluso nesse trabalho e cooperando com o nosso bispo primaz, que é o Walter McAllister. O conselho, ou colégio, melhor dizendo, dos bispos, compreende as 3 casas episcopais. Primeiro, nós temos a primazia, a prelazia e a junta episcopal. O colégio é liderado pelo primaz, que por sua vez conta com os membros para auxiliá-lo no pastoreio dos membros e do presbitério nacional. E aí vamos lá. O colégio conta com 6 bispos. Aí vamos são 3 pontos aqui, a qual consiste esse conselho. Primeiro, a primazia. Ela é composta pelo bispo primaz. A primazia ela é composta pelo bispo, a qual nós fomos orientados, a qual ele tem a responsabilidade de conduzir toda a igreja, toda a denominação cristã de Nova Vida. A prelazia, meus irmãos, ela é composta pelos bispos conselheiros. E que são esses bispos conselheiros? Esses são os bispos sênior. Eles são os conselheiros mais próximos do bispo primaz. E são 2 bispos que fazem parte dessa prelazia, dessa função de estar mais próximo do bispo primaz, para estar ali, tanto sendo aconselhado, como também dando orientações ao bispo primaz. Então, são 2 bispos que fazem parte dessa prelazia. E aí nós temos da outra parte também, que são 3, primazia, como nós vemos, prelazia e junta episcopal. Os membros da junta são os bispos pastorais. Esses trabalham junto aos pastores, prestando ajuda, conselho e supervisão, segundo as determinações do primaz, que é o bispo principal da nossa igreja, Walter McAllister, e aconselhado pela prelazia. E essa junta episcopal, ela é composta por 4 bispos. Então, são eles que têm essa responsabilidade de estar mais próximos dos pastores locais, orientando, aconselhando, dando todo o suporte para os pastores em cada região. Então, eles têm como essa função. E isso está na junta episcopal. Então, esses basicamente são os conselhos dos bispos. Primazia, prelazia e junta episcopal. Cada um deles tem uma função. Primeiro, o bispo Walter McAllister, que tem a responsabilidade da primazia de ser o bispo primaz. Segundo, a prelazia, 2 bispos que são os conselheiros. E o terceiro, a junta episcopal, que são 4 bispos que auxilia tanto o bispo como os pastores locais da nossa denominação. Amém, meus irmãos? E agora nós vamos para pastor fundador. E aí isso agora remete mais à nossa história e à nossa igreja. E isso pegando a orientação com o nosso pastor. O pastor me passou informações, porque até então eu não peguei no início. E pude pegar informações muito precisas com o nosso pastor. E ele foi bem objetivo, falando de como foi iniciado o trabalho daqui na nossa igreja. Mas antes de falarmos da história do nosso, basicamente como foi, como se iniciou, eu queria que os irmãos pudessem abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios. Eu queria que esse texto fala basicamente desses 2 pontos que nós vamos colocar, sobre o pastor fundador, e depois nós vamos falar também sobre o pastor presidente. 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Não. Amém, meus irmãos?
O apóstolo Paulo vai dizer, na obra que ele estava sendo chamado pelo Senhor, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Somente esse versículo. Esse versículo falou ao meu coração porque ele entra em concordância sobre o que nós vamos falar agora também. Paulo fala: eu plantei e o Apolo, que cooperava comigo no ministério, ele regou. Então nós vamos falar primeiro dessa plantação, que foi iniciada pelo nosso bispo, que até então era o pastor Weber. O bispo Weber teve a visão, meus irmãos, de Deus, para iniciar um trabalho aqui no bairro do Sarapuí. Foi ele que enviou o espaço, tratou as questões de aluguel, das lojas, e liberou o nosso pastor, André, para iniciar esse trabalho. A igreja da vila, obrigado, meu irmão. A igreja da vila deu toda a estrutura e suporte de cadeiras, parte de som e mesas. E ela foi ali, deu toda a estrutura para iniciar esse trabalho, esse ministério aqui do bairro do Sarapuí. Então, assim, nós damos todo o reconhecimento ao nosso bispo Weber pelo início da obra aqui do bairro do Sarapuí. Ele que foi o fundador, ele que teve a direção do Senhor, passando de olhar e falar assim: eu quero, pela graça de Deus, iniciar um ministério aqui. E foi ele que teve essa visão de Deus para iniciar esse ministério. Então, basicamente, da palavra que nós lemos, o apóstolo Paulo foi aquele que plantou e o Apolo aquele que regou. Então, assim, nós damos a honra ao nosso bispo Weber, porque foi ele que plantou, foi ele que teve a direção do Senhor de iniciar esse ministério aqui do bairro do Sarapuí. Então, ele foi o fundador da nossa igreja, aqui, que iniciou essa obra aqui do bairro do Sarapuí. Nós glorificamos a Deus pela vida do bispo Weber, que até hoje continua nos auxiliando, e temos ainda instrumentos aqui que foi ainda concedido pela igreja mãe, lá da Vila São Luís. Então, nós reconhecemos, debaixo da direção do pastor, que foi o bispo Weber, que iniciou esse trabalho no bairro do Sarapuí. E agora vamos para o outro ponto, que fala do pastor presidente. Pastor presidente. E ainda dentro do texto que eu pude ler, o apóstolo Paulo fala que ele plantou e Apolo ele regou. E esse é o trabalho daquele que rega, daquele que está sobre a responsabilidade do rebanho, que é o nosso pastor André. O pastor presidente é o pastor André. Ele foi ordenado pelo bispo Weber e capacitado por Deus para exercer o pastoreio. Eu queria que os irmãos pudessem abrir a palavra em Atos, capítulo 20, para falarmos um pouco desse chamado. Atos, capítulo 20, somente o verso 28. Atos 20, 28. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo ele estava reunido com os presbíteros em Éfeso e ele estava se despedindo daqueles irmãos a qual ele tinha orientado. E dentro do texto ele chega a dizer para aqueles presbíteros, que eram os pastores ali daquelas regiões, que ele diz assim: eu nunca deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Então Paulo fez essa função, como nós aprendemos no início, do nosso bispo. Ele era o pastor daqueles presbíteros, daqueles pastores. E aí ele, nas suas últimas palavras, ele abraça os presbíteros eles se emocionam com ele, e eles oram juntos, e ele libera uma palavra sobre a vida daqueles homens. E no verso 28 ele vai dizer: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou pastores. Qual o objetivo, qual a finalidade? Para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, nós compreendemos que esse é o chamado do pastor. Ele fala: o apóstolo Paulo, atendei por vós, o quê? Cuidar de vocês mesmos e de todo o rebanho, a qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, pastores, presbíteros, para pastoreares a igreja de Deus,
a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E essa é a responsabilidade do nosso pastor, do pastor presidente, aquele que preside, aquele que tem como autoridade o governo da igreja, aquele que foi chamado e capacitado pelo Senhor a pastorear a igreja. E aqui diante da igreja eu glorifico a Deus pela vida do nosso pastor, da sua esposa, a irmã Marilene, porque é um homem que foi chamado pelo Senhor. Esses dias eu estava conversando com ele, e ele descansando, e eu pude pegar algumas orientações com ele, e ele com toda calma pôde me orientar, com todo cuidado, pôde ali me passar informações, e eu mais uma vez pude ali contemplar o cuidado que o nosso pastor tem conosco, o carinho, o amor que ele tem pelo rebanho, e eu vejo que ele tem, de fato, uma capacitação do alto de Deus para ter esse coração para com o rebanho, para com a igreja. A palavra de Deus diz que Deus fala assim, dar-eis pastores segundo o meu coração. É o coração segundo os pastores que são capacitados por Deus, é segundo o coração de Deus. Ele capacita e depois ele ordena e ele direciona aqueles servos para o serviço da casa de Deus. E o pastor presidente, ele tem algumas responsabilidades de missão para conduzir o rebanho. E o primeiro deles é pastorear. Eu queria que os irmãos pudessem abrir em 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5. Somente o verso 2. Os deveres do ministro. Tem como título. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, que diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, e não por constrangimentos, mas espontaneamente, como Deus quer, e não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, esse é um dos principais, o primeiro ponto, que o pastor, e o nosso pastor, tem como responsabilidade de pastorear, e a qual ele faz segundo a graça de Deus, dentro do rebanho, pastorear o rebanho de Deus. E o segundo ponto da responsabilidade que o pastor presidente, ele tem, é de ensinar. Eu queria que os irmãos pudessem abrir em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Apenas o versículo 9. Então o pastor ele tem como responsabilidade pastorear e agora ensinar. E aí o Tito, Paulo escrevendo, a Tito ele vai dizer 1, verso 9. Diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então o pastor presidente, ele tem como objetivo também de ensinar, como diz o apóstolo Paulo. Ele tem como objetivo de instruir a igreja nos caminhos do Senhor, na palavra da verdade. E o pastor presidente, o pastor que governa, ele tem como essa finalidade de pastorear o rebanho, de ensinar e também de liderar. Eu queria que os irmãos também pudessem abrir em Hebreus, capítulo 13. Tudo isso, meus irmãos, tendo como a base a palavra de Deus. Hebreus 13. Somente o verso 17. Diz assim, meus irmãos: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então o escritor aos Hebreus ele vai dizer: obedecer aos vossos guias. Guias é quem? Os pastores, aqueles que estão sobre a responsabilidade de nos conduzir, nos guiar no caminho da verdade, no caminho da palavra de Deus, nesse caminho eterno. E ele fala: obedecer aos vossos guias e sede submissos a eles, pois eles velam por vossa alma, como quem há de prestar conta. Olha a responsabilidade que o pastor tem.
Olha a responsabilidade e o compromisso que ele tem com a igreja, com o rebanho. Ele há de prestar conta diante de Deus naquele grande dia. Então, basicamente isso. O pastor ele tem como uma finalidade de conduzir o rebanho, de ensinar a igreja e de liderar a igreja. Ele tem como uma responsabilidade baseada no texto da palavra de Deus. Então, eu queria ir agora já para o sexto tópico, que vai dizer corpo de diáconos e obreiros. São os cooperadores que trabalham na casa de Deus, que cooperam com o pastor para o culto e para a igreja. Eu queria que os irmãos, por favor, pudessem abrir em Atos, capítulo 6. Vamos falar um pouquinho agora a respeito dos diáconos e depois dos obreiros. Atos 6. Atos capítulo 6, a partir do verso 1, que vai dizer como título as instituições dos diáconos. Amém, meus irmãos? Atos 6 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, convocando a comunidade dos discípulos, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E pareceu agradar a todos a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia, e apresentaram-os perante os apóstolos, e este, orando, lhe impuseram as mãos. Amém? O papel bíblico dos diáconos é cuidar das necessidades físicas e logísticas da igreja, de modo que os pastores possam se concentrar no seu chamado primário. Essa distinção, é baseada no padrão encontrado em Atos 6, a qual o texto hoje nós lemos. Os apóstolos eram devotados à oração e ao ministério da palavra, como nós vimos aqui sobre a responsabilidade do pastor. Uma vez que esse era o seu chamado primário, 7 homens foram escolhidos para lidar com os assuntos mais práticos, de modo a dar aos apóstolos a liberdade para continuarem a sua obra. E essa divisão de trabalho é semelhante a que vemos com o ofício do pastor e de um diácono. Como os apóstolos, a função primária do pastor é pregar a palavra de Deus. E como os 7, os diáconos, servem à congregação em todas as necessidades práticas que possam surgir. A palavra diácono tem como significado de servir, serviço na casa de Deus, na obra do Senhor. Então, nós, pela graça de Deus, que fomos separados para essa obra, temos a finalidade maior de servir a igreja, servir o nosso pastor, servir o reino de Deus. E o apóstolo Paulo ele vai dar as qualificações lá em 1 Timóteo. Eu só queria mencionar só essas qualificações dos diáconos para o serviço na obra de Deus, na casa de Deus. E o primeiro ponto que o apóstolo Paulo ele vai trazer a observância para a vida dos diáconos é que eles sejam respeitáveis, o primeiro ponto. O segundo é de uma só palavra. O terceiro, de não inclinado a muito vinho. O quarto, não cobiçosos de sorte e na ganâncias. O quinto, de sólidos na fé e na vida. O sexto, irrepreensíveis. O sétimo, marido de uma só mulher. E o oitavo, que governe bem a sua própria casa e os seus filhos. Então, essas são as orientações do apóstolo Paulo para os diáconos. Eles têm como afinidade maior de servir, mas eles também têm que prestar esse serviço de excelência, dando um bom testemunho, como foi separado aqui no livro de Atos, ao qual nós lemos. Escolher homens de boa reputação, olha as qualificações daqueles homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha o chamado que aqueles homens tinham e as qualificações que eles precisavam ter. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, esse é basicamente o ofício do diácono, de servir a igreja,
de servir o pastor e de servir a casa de Deus, a obra do Senhor. E agora eu quero falar também do serviço dos obreiros, que também nos ajudam, nos auxiliam na casa de Deus, no culto ao Senhor. E eu queria que os irmãos pudessem abrir em Colossenses, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 22 e 23. Amém, meus irmãos? Colossenses 3, a partir do verso 22, que diz assim: servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas por vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, essa palavra está para todos aqueles que estão com essa responsabilidade no serviço da casa de Deus. E eu pude separar essa palavra também para os trabalhadores que estão nesse serviço de obreiros. O apóstolo Paulo ele vai dizer, não para homens, o serviço que nós estamos prestando não é para homens, mas é para o Senhor. E os obreiros é aquele que juntamente com os diáconos, ele serve. Ele trabalha na casa de Deus, auxiliando o pastor junto com os diáconos. Eu, pela graça de Deus, quando fui chamado pelo pastor para o serviço de obreiro, para estar cooperando na obra na casa de Deus, veio um texto no meu coração que eu gravei esse texto e eu pude sempre refletir nele. O apóstolo Paulo orientando a Timóteo, e ele fala, procure apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então eu concluo que o serviço de obreiro, e antes de tudo, ele precisa ter amor a Deus e a sua palavra. O obreiro que fará esse serviço em excelência, na verdade é todos os trabalhadores, mas o obreiro, aquele que foi chamado para o serviço, e ele faz esse serviço com excelência, ele precisa, antes de tudo, amar a Deus, amar o Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração e amar a sua palavra. E aí ele fará, pela graça de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo, uma obra, um serviço em excelência. Então, assim, eu quero só pontuar aos irmãos que os obreiros, eles cooperam também no serviço na casa do Senhor, nos ajudando, auxiliando o pastor, obrigado, meu irmão, e os diáconos no serviço na casa de Deus. Porque digamos que imagine só tem os diáconos aqui no serviço. Como que um ia ficar lá fora, outro iria ficar na porta, outro iria ficar na escada, outro iria ficar na parte da oferta, não daria. Então, é por isso que muitas vezes é necessário o trabalho de obreiros. Como é importante o serviço desses irmãos, cada trabalhador na casa do Senhor. Então, esse último ponto a respeito de obreiros é basicamente isso. Esses irmãos foram chamados para nos auxiliar no serviço na casa de Deus, auxiliar o pastor, auxiliar os diáconos, para que o culto possa fluir para a glória de Deus. E agora eu quero ir ao ponto do corpo de Cristo, que é o penúltimo ponto ao qual nós vamos também refletir. Eu queria que os irmãos pudessem abrir em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E somente o versículo 12. O título aqui está, a unidade orgânica da igreja. Diz assim, o verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Eu quero trazer uma breve reflexão aqui, meus irmãos, a respeito qual é o significado do corpo de Cristo, que na Bíblia, a igreja ela é chamada de corpo de Cristo, para explicar a nossa união com Cristo e uns com os outros. Assim como todas as partes do corpo estão ligadas e trabalham juntas, os cristãos devem trabalhar unidos para a obra de Deus. Assim como o cabeça comanda o resto do corpo, assim Jesus, o nosso Salvador, ele comanda a igreja. Então, olha, o apóstolo Paulo ele vai dar o exemplo do corpo. Olha como Paulo foi bem preciso, bem sábio nas suas palavras. E ele vai dizer que esse corpo ele tem vários membros.
E esses membros fazem parte desse corpo, e uns são ligados um ao outro. E muitas vezes já ouvimos algumas palavras, às vezes pessoas falam assim, não, eu sou igreja. Eu sou igreja. Isso é um título muitas vezes daqueles que se titulam desigrejado. E ele fala, eu sou igreja. Não, eu sou igreja. Mas eu, sozinho, eu não posso me titular igreja. Eu faço parte da igreja, eu posso me titular igreja quando eu faço parte, estou inserido no corpo. Aí sim. Porque se eu tirar a mão, o apóstolo Paulo mais à frente, ele vai dar exemplo dos membros desse corpo. E aí ele vai dizer, o corpo, a mão não pode dizer que ela não depende da boca ou do nariz. E se eu arrancar a mão, ela não terá mais utilidade nenhuma. Porque ela só pode ter suas atividades bem feitas se ela estiver ligada no corpo. Então, se eu cortar esse membro do corpo, ele está morto. Então, isso representa a nossa vida, a igreja. Se eu for separado e cortado da igreja, e entender agora, não, eu tenho comunhão com Deus, eu vou ter uma vida de oração, vou ler a minha palavra dentro da minha casa, e assim eu vou caminhar sozinho. Eu vou estar enganando a mim mesmo. Eu vou estar como esse membro cortado. O corpo, Paulo ele vai dar o exemplo do corpo, como cada membro fazendo parte desse corpo. A mão, a boca, o nariz, os olhos, ouvidos. E tem como uma finalidade do cabeça. Ele que alimenta o corpo, ele que direciona o corpo. E esse cabeça, a qual o apóstolo Paulo vai dizer, no texto que nós lemos, esse cabeça é Cristo Jesus. Ele é aquele que sustenta o corpo. Ele é aquele que dá direção ao corpo. Ele que é aquele que passa toda os nutrientes para o corpo ser alimentado. Como ele mesmo disse, eu sou a videira e vós sois os ramos. Todo aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. E ele vai dizer mais à frente, porque sem mim nada podeis fazer. Então ele é o cabeça, Cristo. E nós somos esse corpo, que é tipificado aqui, com o apóstolo Paulo, como a igreja. Então, a igreja, ela representa, o corpo, ele representa a igreja de Cristo, que tem como cabeça Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu concluo, meus irmãos, que foi colocado a última parte, e antes de Deus e depois de Deus. Como estava a nossa vida antes de Deus e depois de Deus? Depois da obra da graça de Deus na nossa vida, no nosso coração. Eu queria que os irmãos pudessem abrir na carta do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Só para os irmãos, o texto vai dizer que como nós nos encontrávamos antes do Evangelho ter nos alcançado. Como era a nossa situação na nossa vida nesse mundo. Então, vamos, a partir do verso 1 vai dizer, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu queria também que os irmãos pudessem abrir em Tito, capítulo 3, que vai também dizer a nossa situação antes. Tito, capítulo 3. Somente o versículo 3 vai dizer, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então essa era basicamente a nossa situação. Nós vivíamos segundo a inclinação da carne, segundo o príncipe desse mundo, diz o apóstolo Paulo, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Então nós estávamos nessa situação, inimigos de Deus, andando debaixo das nossas vontades, da inclinação da carne, debaixo daquilo que o mundo nos apresentava,
debaixo daqueles espíritos, como diz o apóstolo Paulo, que atua agora nos filhos da desobediência. E ele vai dizer, éramos por natureza. Natureza o quê? A natureza adâmica que recebemos do primeiro homem que foi criado, que foi Adão, depois da queda. Então, nós vivíamos essa vida separado de Deus. Estávamos perdidos, andávamos em trevas. Era como ovelhas, sem rumo. E o apóstolo Paulo também vai dizer em Tito, que ele vai dizer, o verso 3 vai dizer, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, e odiosos, e odiando uns aos outros. Estávamos totalmente em trevas, meus irmãos. Essa era a nossa situação. Como o Tiaguinho estava compartilhando no início, estávamos perdidos, estávamos cegos. E até que se manifestou a benignidade de Deus para com as nossas vidas. E agora eu quero compartilhar com os irmãos o depois. O que Deus fez em nós? Continuando no texto, voltando em Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo ele falou como era a nossa situação, como estávamos separados de Deus, e o que Deus fez por nós, através de Cristo. O verso 4 vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar-nos de lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras deles, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha que maravilhosa graça, como o hino que nós cantamos aqui, maravilhosa graça. Foi essa obra que Deus fez em nós. Era por natureza filhos da ira, não merecíamos nada. Por isso que ele vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, ele é dom de Deus. Não vem por nenhuma obra da carne, para que nenhum de nós nos gloriamos. Falar, eu fui salvo, eu fui alcançado por Deus, porque eu fiz isso, porque eu tive aquela atitude. Não, foi tudo pela graça. Então, tem um pregador chamado Martin Lloyd Jones, foi um grande teólogo, e ele disse uma frase, é tudo pela graça, do início ao fim. É assim a obra de Deus na nossa vida, é tudo pela graça. A obra que Ele fez nos alcançando, nos tirando do lamaçal de pecado, é tudo a obra da graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem um texto em Gênesis, logo do início, que o escritor ele vai começar a falar a respeito de como Deus começou a criar a humanidade, a terra. Ele vai dizer, no princípio, a terra estava sem forma e vazia. Assim nós vivíamos, sem forma e vazios. Estamos separados de Deus. Mas um determinado tempo, na minha e na sua vida, Deus disse, haja luz, e hoje houve luz. Essa luz do Evangelho se resplandeceu sobre a minha e a sua vida. E hoje, para a glória de Deus, estamos aqui para glorificar esse Deus que fez essa obra gloriosa na nossa vida. Amém, meus irmãos? E assim eu termino. Glorifico a Deus pela oportunidade que o nosso irmão Diógenes, juntamente com sua esposa, nos confiou. E eu deixo essa palavra aos irmãos. Espero que os irmãos possam ter entendido, compreendido e tá levando esses ensinamentos a respeito da doutrina da nossa igreja e ter esclarecido aos irmãos, em nome de Jesus. Quero chamar agora a minha esposa, que vai agora estar trazendo também as perguntas. Amém. Irmãos, agora a parte que eu fico nervosa e vocês vão ter paciência comigo, né? Amém, que somos igreja. Agora essa parte, eu vou responder algumas perguntas a respeito da primeira palestra. E essas perguntas foram feitas lá no grupo da juventude, para a gente poder trazer aqui uma resposta, né? Não tenho a pretensão de esgotar o assunto, de falar aqui por muitas horas, que as perguntas, né,
mas só trazer um pouquinho, explicar um pouquinho, responder um pouco dessas perguntas e trazer no coração dos irmãos para que, através dessa palestra que foi dada, da segunda palestra também que os irmãos vão trazer, possa gerar no nosso coração desejo de procurar mais, de buscar mais a respeito desses assuntos, né? Porque é de extrema importância para edificar a nossa vida e para poder nos dar o conhecimento bíblico. Então, vou começar respondendo a primeira pergunta. O que é um presbítero? Então, um presbítero, segundo as Escrituras, ele é um líder, é uma liderança bíblica para poder guiar a igreja. Então, o presbítero ele é responsável por dar a direção para o rebanho. E aí, toda vez que é falado na palavra de Deus sobre essa classe de pessoas que dão a direção para o rebanho, eles vão sempre mesclar entre as palavras presbítero, bispo, vai falar também sobre pastorear, mas sempre se relacionando para essas pessoas. Como eu estou falando com vocês, vou ler em 1 Pedro 5. Na verdade, vou ler até o versículo que o Carlos falou aqui, de Atos 20, 28. Só para poder confirmar isso que eu estou falando. Aqui em Atos 20, 28, o apóstolo Paulo ele vai falar assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, aí vem a palavrinha, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Então, a gente pode ver que ele está se relacionando à liderança e ele usa essas duas palavras. Primeiro ele fala bispo e depois ele fala pastorear. Em 1 Pedro 5, ele também vai usar essas duas palavras também novamente. Ele diz assim, 1 Pedro 5. Versículo 1 e 2. Ele começa falando: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda participante da glória que há de ser revelada. Aí, novamente, ele muda de palavra, ele vai falar: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, só para poder esclarecer, toda vez que aparece na Bíblia essas palavras, presbítero, bispo, pastores, né, pastorear, ele está se relacionando à liderança que fica responsável por cuidar da igreja, por dar essa direção, cuidar do rebanho do Senhor. Amém? Aí agora a gente tem a segunda pergunta. Vocês estão me ouvindo? Mulheres podem ser pastoras, diaconisas, obreiras e líderes? Essa pergunta é uma pergunta assim, um pouco polêmica, né? Porque a gente vê que tem duas linhas de entendimento. Tem algumas denominações que a gente vê que tem pastoras, que tem bispas, e no caso da nossa denominação, que é a linha que eu vou seguir, aqui já defende uma outra ideia, né? E que eu acredito também que tem mais a ver com a palavra de Deus, né? A linha que a nossa denominação ela defende é que não existe uma ordenação feminina para pastoras, né? Que dentro da igreja a gente tem papéis que foram instituídos por Deus e que esse papel de liderança, de pastorear a igreja, estar à frente do rebanho, ele foi dispensado para os irmãos. E aí a gente pode ver isso em 1 Timóteo 2. Primeira Timóteo 2, 12. Paulo está dando algumas instruções, e aí ele fala um versículo que, às vezes, as irmãs não gostam muito.
Enfim. E não permito que as mulheres ensinem, nem exerçam autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Então, irmãs, nesse sentido, assim, na Bíblia de Estudo, vendo a respeito, ele vai dizer que essa questão de ensinar e exercer autoridade de homem é no sentido de uma liderança pastoral. Ou seja, que as mulheres elas não têm esse papel de exercer uma liderança pastoral na igreja. E aí depois ele vai decorrendo aqui, e ele até explica que essa foi a ordem da criação, primeiro foi feito o homem, depois foi feita a mulher. E assim, eu particularmente, né, já pesquisei bastante sobre o assunto, já li um pouco assim a respeito do que diz a linha que defende a ordenação feminina e a linha que é o que a gente segue, que é mais tradicional, que acredita que não tem muita base para a ordenação. E eu acredito, irmãos, que, de fato, a linha tradicional realmente é o que a gente deve seguir, como a nossa denominação segue diante da palavra de Deus. Thiaguinho está rindo ali atrás. Eu não estou achando isso legal. Enfim. Mas, Carol, conversa com o Thiago em casa, porque em casa você sabe que quem lidera. Mas, enfim, irmãos, eu acredito de fato que o Senhor ele deu papéis para cada um de nós. Isso não nos desmerece, não somos inferiores, sabemos que somos assim até melhores que os homens, né? Tô brincando, irmãos. Enfim, nós sabemos que nós temos a nossa função, mas dentro da palavra de Deus, eu acredito também nessa linha de que o papel de liderança de uma igreja, ele foi instituído por Deus para os irmãos, até mesmo porque o Senhor ele veio à Terra, ele começou o seu ministério, né? E ele começou o seu ministério aqui, e ele tinha mulheres extraordinárias que sustentaram o ministério dele financeiramente, que estavam com ele, mulheres que foram elogiadas pelo Senhor. E ele tinha a oportunidade de ter instituído, talvez, uma discípula, uma apóstola, e ele não instituiu. Pelo contrário, ele instituiu 12 apóstolos, 12 homens. Então, acredito que isso é uma direção para nós também, de que, de fato, o Senhor ele deu papéis. E que a gente não tem que se sentir nem desmerecido, nem chateado por isso, porque dentro da casa de Deus a gente pode servir, a gente pode trabalhar, as irmãs podem falar, as irmãs podem se expressar através do serviço. Dentro da nossa denominação, a gente tem, debaixo da autoridade do nosso pastor, a gente tem irmãs que são líderes de ministério, como a nossa irmã Paula, que é líder do Ministério de Intercessão. A gente tem a irmã Marilene também, que faz um trabalho excelente com as irmãs na Aliança Feminina. Temos a Manuela, que é líder do Ministério Infantil. Então, todas nós podemos trabalhar, podemos exercer a nossa função dentro da igreja. E não nos impede também de, no nosso mundo, no meio secular, a gente ser uma gestora, a gente ser uma líder no nosso trabalho. Então, isso é realmente voltado para a questão da igreja, né? Então, quando a gente entende, a gente recebe a palavra de Deus de acordo com o que o Senhor colocou para a gente seguir a saúde para a nossa vida, a gente não se sobrecarrega, e a gente recebe aquilo e a gente continua contente e feliz servindo a Deus. Amém, irmãs? Amém. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Como foram esses 18 anos? Eu não estava aqui nesses 18 anos, né? Eu perguntei para a Fonte, que é o nosso pastor, né? O pastor presidente, que nós aprendemos. E ele falou um pouco comigo, vou passar aqui mais ou menos nas palavras dele. Ele disse que esses 18 anos foram anos muito difíceis, anos de muito trabalho, um trabalho muito árduo, muito sério. Passamos por momentos difíceis, momentos em que vimos pessoas saindo, vimos pessoas chegando. E uma coisa que eu achei muito interessante também que ele me falou foi que foram anos de fundação, de crescimento para baixo, de fortalecimento,
né, nas raízes, para que a gente possa ser uma igreja sólida. E que hoje, depois de todos esses anos de muito trabalho, ele começa a ver agora os frutos desse trabalho, começa a ver agora o crescimento, né, das pessoas, dos ministérios dentro da casa de Deus. E que, apesar das batalhas, né, pastor, apesar das dificuldades, é um trabalho muito gratificante. Esses anos têm sido muito gratificantes para a glória de Deus. Amém? Próxima pergunta. Vou ler daqui do meu caderno para eu não me embolar. Qual a diferença da nossa denominação para as outras igrejas de Nova Vida? Como o Carlos explicou, as igrejas cristãs Nova Vida, né, que é o que eu vou falar, que a gente tem mais propriedade, elas fazem parte de uma aliança das igrejas. Então, eles têm essa comunhão, todas as igrejas cristãs Nova Vida fazem parte dessa aliança, e essa aliança é justamente para que elas possam ter uma direção doutrinária. Então, essa aliança faz com que as denominações da nossa igreja elas sigam a mesma linha teológica, doutrinária. Então, você não vai ver aqui um pastor e lá na outra Cristã Nova Vida uma pastora. São coisas que essa aliança faz para que a denominação ela possa seguir uma mesma linha. Você possa estar aqui, você ser doutrinado de uma maneira, e você ir numa outra Cristã Nova Vida e receber também essa mesma linha doutrinária. Agora, a questão de cronograma, a questão de planejamento dentro da igreja, aí já é algo mais pessoal, que cabe ao pastor, que cabe aos ministérios dentro da igreja, e aí a gente pode, talvez, sentir alguma diferença, né? Tem a questão do clima também, que quem faz são as pessoas que estão dentro da igreja. Então, aqui a gente vê que os irmãos são muito carinhosos, são muito calorosos, de repente você pode ir numa outra igreja cristã Nova Vida e ser um tratamento mais diferente da nossa. Então, acredito que as diferenças são mais por questão do clima e das pessoas que estão ali dentro, né? Basicamente. Agora, a próxima pergunta é: como saber o meu ministério? Aí eu já vou ler até a outra pergunta que vem depois. Como saber o meu ministério? E a outra pergunta é bom trabalhar em vários ou é melhor focar apenas em um? Então, como que a gente descobre o nosso ministério? Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós somos membros. Então, se você é um membro do corpo de Cristo, você tem uma função, o Senhor quer te usar em alguma área. E a forma de você descobrir a sua função, primeiro é você se envolver na igreja, você participar, você estar presente, você ter o coração de servir na casa de Deus. Isso é muito importante para que o Senhor ele venha te mostrar aquilo que você pode trabalhar. E muitas vezes o ministério ele pode surgir de uma necessidade da igreja, como por exemplo, um pouquinho antes da pandemia, teve a necessidade de transmitir os cultos online. E aí, na época, acho que foi o Tiago que teve essa iniciativa, e daí surgiu o ministério, daí surgiu um serviço de transmissão. Então, talvez, dependendo de uma necessidade que a igreja tenha, você pode descobrir um talento que você tem. Talvez também você possa já saber qual é o seu talento dentro da casa de Deus, qual ministério você pode trabalhar. De repente, o Senhor te deu uma voz linda igual da Giovana. E aí você não precisa nem pensar muito, você já sabe que você pode trabalhar dentro da casa de Deus, louvando o Senhor, edificando a vida das pessoas através do seu louvor, através da sua voz. E eu acho que o importante é você sempre buscar a direção de Deus para você entender aquilo que o Senhor quer para você, qual que é o serviço que você pode fazer dentro da casa de Deus. E aí, já respondendo a outra pergunta, é bom trabalhar em vários ministérios ou melhor focar em um? Aí eu vou dizer que depende muito, é muito relativo. Talvez para uma pessoa possa ser melhor estar em um, talvez para outra pessoa ela precisa estar em vários. Tudo depende, aí eu vou
citar a parábola dos talentos, de Mateus 25, a partir do 14. Quais foram os talentos que o Senhor te deu? O Senhor te deu, nessa parábola, vai dizer que um servo ele se ausentou e aí ele confiou aos seus... Um senhor se ausentou e aí ele confiou aos seus servos alguns talentos. E qual foi o talento que o Senhor confiou a você? Se o Senhor te confiou, talvez, um talento, você não precisa ir para vários ministérios. Desenvolve esse talento que o Senhor te deu, não enterra, trabalha. Se o Senhor te confiou 5 talentos, então você pode desenvolver esses talentos. O importante é que você entenda quais são, o que o Senhor tem para você que você não venha enterrar. Porque o Senhor vai nos cobrar aquilo que o Senhor nos deu. Ele é justo, ele vai cobrar aquilo que ele entregou nas nossas mãos. Amém? E dentro da casa de Deus tem muita coisa para a gente fazer, irmãos. Como eu falei, nós somos membros e um membro ele não fica só sentado. Um membro ele precisa funcionar. Aqui a gente tem muitos serviços, a igreja precisa de muitos trabalhadores e cada um de nós podemos cooperar naquilo que o Senhor nos chamou. Aí eu já aproveito e já vou emendar na outra pergunta, que é quais são os ministérios que nós temos dentro da igreja e seus líderes. Eu não vou falar todos os ministérios, que eu posso esquecer de alguém, todos são muito importantes, mas vou citar alguns para você já se animar e descobrir os seus talentos e você começar a trabalhar na casa de Deus, nos ministérios. A gente tem da intercessão com a Paula, a gente tem do evangelismo com o diácono Bruno, a gente tem, talvez, se você é uma pessoa que você é mais observadora, você presta mais atenção nas pessoas, no sentimento das pessoas, você pode trabalhar no Ministério de Acolhimento, que é com o Luiz, com a Milena, vendo os visitantes que estão chegando, se apresentando, trazendo eles para perto. Tem o Ministério de Louvor, que é com o Rafael, o Ministério Infantil com a Manuela, que eu vou entrar de licença maternidade em breve. Vai precisar de professores. Então, assim, irmãos, todos os ministérios são importantes. E aí, para finalizar, eu tenho aqui mais 2 perguntas. Como perguntar, que é na parte do corpo de Cristo, como perguntar a uma pessoa se ela está bem sem ser invasivo? Nesse sentido, é muito relativo, acho que você pode observar como que a pessoa é, para poder se aproximar. Tem pessoas que são mais expansivas, tem pessoas que são mais retraídas. Então, observa como a pessoa é, leva o nome dela diante de Deus, ora o Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai te dar uma oportunidade de você falar com ela. Amém? Por último, como não deixar a timidez atrapalhar na comunhão com os irmãos? Eu acredito que, primeiramente, mesmo sendo você, talvez se você for muito tímido, o importante é você tomar uma posição, se envolver, estar dentro da casa de Deus servindo, participando de algum ministério, porque aí, com certeza, você vai criar vínculos com as outras pessoas e você vai conseguir vencer essa timidez. Se for algo que está te incomodando muito, leve em oração diante de Deus, pede que o Senhor venha te libertar disso, para que você possa fazer parte do corpo de Cristo e você possa vencer essa timidez e estar em comunhão com os irmãos. Amém? Foram essas perguntas. Chamar o Tiago.